Maga Estopassori conosco. Se eu chegar aqui segunda-feira todo vermelhão, porque eu só tenho dois tipos, ou eu tô todo vermelhão ou eu tô brancão assim, não adianta. Não tem. É um sol, a lata fica toda vermelha. Então eu já sei, né? Segunda-feira só aparecer aqui. Não dá para perder. Vermelho. Tá muito bonito o litoral. A gente mostrou umas mesmo. imagens agora há pouco. Tá muito bonito. Boa tarde, Maga. Verdade. Boa tarde, João. Feriado, mas a notícia não para, né? Não tem feriado para informação. A notícia não faz feriado, né? Não faz feriado, ainda bem, né? E a gente está aqui hoje para tratar sobre o grande assunto da semana, ou um dos grandes assuntos do ano e um grande assunto na semana. É que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público com relação à Operação Caronte, que apura supostos atos ilícitos, fraude em licitação dos serviços funerários, mas não só de Criciúma. Por que isso é uma grande notícia no sentido de importância, de relevância? Porque na operação e na denúncia do MP constam um dos maiores líderes políticos do estado de Santa Catarina, que é o prefeito Clésio Salvaro. Nessa denúncia oferecida pelo Ministério Público, ele é um dos citados ao lado de mais 20 pessoas. Ontem, dia 14, o Tribunal de Justiça julgou, então, o recebimento. Foi o momento em que as defesas dos citados puderam se manifestar pessoalmente, presencialmente, lá no tribunal. Cada um teve 15 minutos para falar. E a defesa de todos eles, adotou uma linha muito similar de atuação, colocando em xeque ou questionando a atuação do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, dizendo que houve ali algum atrapalho nesse sentido. Um dos exemplos foi o advogado Jefferson Monteiro, aqui de Criciúma, que falou durante 15 minutos, o tempo disponível para ele e para todos os citados, né, para a defesa de cada um. Bruno Ferreira, também aqui de Criciúma, falou menos, falou só 1 minuto e 40. O seu advogado falou o restante do tempo. Jefferson Monteiro foi um dos que questionou a atuação do Ministério Público e questionou a desembargadora Cíntia Schaeffer, que ela poderia ter sido induzida ao erro pelo Ministério Público. Durante a sua manifestação, já no fim da tarde, no meio da tarde, fim da tarde, a desembargadora disse que, se ela errou, por que não a acusaram e nem recorreram aos órgãos superiores? Ela fez isso numa fala que, nitidamente, ela ficou bastante incomodada. Ela disse, olha, eu não saio de casa para isso, estou na magistratura há 35 anos e isso nunca aconteceu. Ela se referia à fala de alguns dos advogados que participaram da defesa de que o MP é mau, de que o MP conduziu de forma errada esse processo. Tanto é que ela pediu ao presidente da sessão para que encaminhasse uma cópia do encontro de ontem, da sessão de ontem, né, do julgamento, ao Ministério Público e à OAB, porque ela ficou bastante incomodada com o que ela ouviu e disse ainda que não inventa fatos. Vale destacar que o recebimento de uma denúncia não é condenação. Acho que esse é o ponto principal dessa conversa, porque é o momento em que os citados têm a possibilidade de se defender como devem e como precisa, né? Especialmente quando envolve o serviço público, a coisa pública de modo geral, porque isso é de interesse das pessoas. É um momento extremamente importante, um momento sagrado de defesa para que eles possam dizer para a sociedade, explicar para a sociedade o que de fato houve em tudo isso que a gente tratou durante o ano de 2024. Havia ainda a expectativa de que não houvesse o recebimento da denúncia na íntegra, que se retirasse uma ou outra imputação criminosa aos citados. A defesa do prefeito Clésio Salvaro emitiu uma nota e disse que recebeu a informação de ontem, né, o recebimento da denúncia pelo TJ, com naturalidade, o que é fato. O rito processual, né, o que aconteceu foi um ato normal, está dentro da normalidade. Não há nenhum grande sobressalto nesse aspecto. Mas é importante destacar a importância, né, do fato de ontem, do julgamento de ontem, de tudo que foi tratado ontem, porque a partir disso a gente segue de olho nesse assunto, né? O assunto não acabou, ele não deixa de existir. Também se destaca que agora, entrando na fase de defesa, né, porque todos os 21 então se tornaram réus e vão responder ao processo, não vai acontecer nada de forma imediata, ou seja, o prefeito Clésio Salvaro vai cumprir o seu mandato, ele não vai deixar o cargo, não vai acontecer nada disso. É um rito legal. Mas por que isso é notícia?
justamente pela relevância, pela importância dos envolvidos e porque esse assunto pautou a eleição de 2024 em Criciúma e se tornou um grande assunto político e um grande assunto de interesse das pessoas. Criciúma ainda quer saber o que de fato aconteceu e é por isso que nesse momento agora todos eles terão a oportunidade de explicar isso para a sociedade, viu, João? Essa questão da ampla, como é que é? Espaço ampla defesa, o contraditório e ampla defesa, né? Isso mesmo. É o que a gente tem. Minha curiosidade com relação, porque dia 31 termina o foro privilegiado do prefeito Cléris Salvaro, né? E esse processo volta mesmo para a primeira instância? Lembra do que aconteceu em Tubarão, com o prefeito Juarez, quando ele renunciou? Voltou o processo. Os juízes locais, nenhum deles teve que ser julgado em outro município essa questão. Exatamente. Né? A desembargadora Cíntia, a respeito desse assunto, João, ontem, durante o seu voto, ela até tratou disso. E ela disse o seguinte, no dia 31, a partir do dia 31 de dezembro, então, o prefeito não tem mais o foro privilegiado porque não é mais prefeito. O tribunal julgou porque ele era prefeito, foi parar lá por conta disso, foi parar nessa instância por conta disso. Todos foram julgados no tribunal porque tinha um com foro privilegiado. Exatamente. E aí o que acontece? O STF... E ela menciona isso no seu voto, que o STF está tratando desse assunto. Então, nesse momento, o normal é que o processo venha para a primeira instância, venha para o Fórum de Criciúma e passe a ser tratado aqui se os envolvidos puderem tratar do assunto, se não se declararem inaptos para isso. Mas, assim, o STF está tratando disso e não há ainda uma resposta. Se vai permanecer aqui ou se volta para o Tribunal de Justiça e segue o andamento por lá. Um exercício de leigo no processo. Se em Brasília tem essa discussão, se uma vez perdendo o foro volta para a primeira instância ou não volta, é isso que está em Brasília. Minha curiosidade é o seguinte, o processo volta aqui e o juiz daqui vai dizer, não, eu vou esperar Brasília decidir se é comigo ou se é com o Tribunal de Justiça. Pode se arrastar por muito mais tempo, né? É a expectativa de que ele demore muito tempo para ser finalizado, né? Então, a gente vai tratar disso por bastante tempo ainda. Obrigado, Magá. Bom feriado. Aproveite o feriadão. O dia tá lindo, tá bonito, tá maravilhoso, tá bom? Bom feriado para você também. Valeu, obrigado, Magá. Até segunda-feira.